Oi, tudo bem? Eu sou a Cássia e junto com a Daniela e com o Leandro eu vou apresentar nosso estudo de caso sobre potenciometria de eletrodo de íon seletivo. Bom, eu vou começar introduzindo, falando um pouco sobre o que são as plantas medicinais. As plantas medicinais são plantas que possuem a capacidade de prevenir, curar ou tratar determinadas doenças. Estima-se que aproximadamente 80% da população mundial já tenha feito o uso de alguma planta medicinal para algum caso específico. Essa é uma atividade passada de geração em geração e, inclusive, por conta disso, ela pode até ser considerada a única forma de tratamento para determinadas patologias em certas comunidades. E as substâncias encontradas nessas plantas, elas variam e elas estão relacionadas com a sua defesa e com a atração de polinizadores. Um dos elementos encontrados nessas plantas medicinais é o flúor. O flúor é um elemento amplamente utilizado em cremes dentais para a promoção da saúde bucal dos indivíduos. Esse elemento é encontrado na crosta terrestre na forma de íon fluoreto, e ele é altamente reativo e tóxico. Algumas plantas possuem a capacidade de acumular flúor a partir do solo, e as que fazem isso absorvem o flúor na forma de íon fluoreto. E por isso a gente deve ter atenção ao uso excessivo do flúor, porque dependendo do tempo de exposição e da concentração, a inalação dele pode até ser letal aos indivíduos. Então, para que a gente possa quantificar esse elemento, a gente pode utilizar o método de eletrodo íon seletivo. Esse é um método capaz de medir a concentração dos elementos, sendo então útil para o controle do consumo de flúor. Essa é uma análise muito importante para a indústria farmacêutica, tendo em vista os riscos que o excesso de flúor pode causar à saúde humana. Esse é um método que pode ser aplicado em diferentes áreas e ele é específico para determinados íons. Então, ele é muito utilizado em saneamento, alimentos, solos, agricultura e até mesmo em laboratórios universitários. E ele pode ser específico para elementos como flúor, cloreto, sódio e muitos outros. Além disso, esse eletrodo também pode ser conhecido como eletrodo de membrana, e ele, resumidamente, é composto por uma membrana, um medidor que seja capaz de ler em milivolts, uma sonda que seja seletiva para cada analito de interesse e elementos descartáveis utilizados no ajuste de pH e ou da concentração iônica. Com isso, esse método, assim como todos os outros, possui vantagens e desvantagens. Algumas vantagens dele é que ele é eficiente e muito preciso, ele é de fácil manuseio, é um método relativamente barato, de instrumentação simples e rápido, além de ser seguro de contaminantes também. Em relação a desvantagens, eu peguei algumas desvantagens do eletrodo de calomelano, porque ele possui uma estabilização lenta em mudança de temperatura e coeficiente de temperatura elevado. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser a diferença de potencial, e esses eletrodos também não mantêm um potencial estável se estiverem acima de 75 graus Celsius. O que é o método EASY? Então, o método de eletrodos seletivos de íon, também é conhecido como EASY, é um método que nos permite determinar a concentração do analito no qual temos curiosidades, a partir então da geração de um potencial elétrico que origina então da interação do nosso analito presente na solução com um eletrodo específico. Então, através da menção desse potencial elétrico, a gente consegue determinar a concentração. Para dar seguimento na nossa análise, foi utilizado dos seguintes materiais. O micro-ondas Multiwave 3000, como vocês podem ver no slide, e juntamente também com o micro-ondas foi utilizado vasos de quartzo de alta pressão e também para pôr a amostra dentro dos vasos de quartzo foi utilizado então do suporte comercial de quartzo. Também foi utilizado um eletrodo íon seletivo, um cromatógrafo, um detector de condutividade, um espectrômetro, um nebulizador de fluxo cruzado e colunas Metrosep também, e dentre outros. Aqui, como vocês podem ver no slide, eu acabei trazendo o cromatógrafo, que é bem importante durante o nosso processo, o eletrodo íon seletivo também, que é muito necessário para fazer a detecção, e também o detector de condutividade, que são os dos mais importantes perante a nossa análise. E não podemos deixar também de citar sobre o micro-ondas, que é um dos principais para a gente conseguir fazer a preparação da nossa amostra, para que a gente consiga ter uma análise mais eficiente.
Então, para a realização da técnica foi necessário com que houvesse a preparação da amostra, aonde a preparação da amostra ocorreu pelo método de micro-ondas, aonde foi possível realizar, então, tanto a digestão, né, conhecida como MAIC, e a extração também conhecida como MAI. Né? Então, foram feitos pequenos pellets, né, e acrescentado dentro dos tubos de quartzo com auxílio do suporte. Em seguida, a determinação se deu, então, com o auxílio do potenciômetro, né, equipado com um eletrodo íon seletivo e um eletrodo de referência. Também foi utilizado, após, né, um sistema de cromatografia iônica, juntamente com um detector de condutividade e um sistema de autorregeneração, no qual foi utilizado para avaliar o analito após a digestão. Durante esse processo, então, teve o auxílio de colunas Metrosep, né, para obter resultados mais confiáveis e assertivos. Após esse processo para a detecção, então, dos carbonos presentes no analito, após a digestão feita por micro-ondas, foi utilizado um espectrômetro de emissão óptica de plasma indutivamente acoplado. Né? Também como forma de purificação do analito após, né, detectar a presença do carbono, foi utilizado, então, de um nebulizador de fluxo cruzado, com a intenção de deixar o nosso analito mais puro, fornecendo um resultado mais assertivo. Então, ao final desse processo, a gente consegue ter um analito livre, né, de intervenções, nos trazendo resultados mais confiáveis. A Associação Internacional de Químicos Agrícolas, AOC, determinou um método de extração de flúor em plantas, no qual foi avaliado no artigo de duas formas. A primeira forma foi utilizando 250 mg de amostra, misturados com 20 ml de ácido nítrico e colocados em um agitador por 20 minutos. E após isso, foi adicionado 20 ml de hidróxido de potássio e agitado por 20 minutos também. E por fim, realizado o ajuste do pH para 5,5 com a ajuda de uma solução TSAP. A segunda forma avaliada foi realizar a extração utilizando o aquecimento por micro-ondas, que já foi mencionado anteriormente no trabalho, e também usando uma solução TSAB para ajustar o pH. Entretanto, esses métodos não se mostraram adequados porque a amostra apresenta uma alta concentração de carbono e por isso foram observadas interferências. Dessa forma, o artigo estudado utilizou a combustão iniciada por micro-ondas como alternativa para resolver esse problema. Então foi feito o teste de massas entre 100 mg e 1 grama e a massa escolhida foi a de 1 grama. Após o teste de massa, foi realizada a escolha da solução absorvedora e, de acordo com as informações passadas, foram avaliadas 3 soluções. A água ultrapura, que após os cálculos teve um desvio padrão relativo de 7,44%, e hidróxido de amônio, 25 mmol por litro, que apresentou um desvio padrão relativo de 5,53%, e, por fim, 50 mmol por litro de hidróxido de amônio, que apresentou um desvio padrão relativo de 5,42%. E apesar das duas soluções de hidróxido de amônio apresentarem desvio padrão relativo semelhante, a melhor escolha é a solução de 25 mmol por litro, por ser mais diluída e respeitar os princípios da química verde. Além dela estar de acordo com as informações que estão no artigo. Também foram avaliados a precisão do método com os materiais certificados de referência, de plantas aquáticas e de folhas de oliveira. E os resultados apresentaram boa concordância quando realizados o teste T com 95% de confiança. E, por fim, nós concluímos que o método recomendado pela AOC não é eficiente, visto que apresentou interferências com a posterior determinação pelo eletrodo íon seletivo, que o preparo de amostras com a combustão iniciada por micro-ondas é mais eficiente e apresenta resultados mais confiáveis, e que é necessário uma reavaliação por parte da AOC para que as correções necessárias sejam feitas.